Bem-vindo. Eu quero. Isso aqui é uma palavra que diz respeito. Se alguém bater na tua face, para você oferecer a outra também, tá? Tá legal? Então vamos lá, então, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguém aí. Tudo bem? Vamos lá, então. Eu quero dizer para você que essa palavra eu peguei de um site chamado Ensinando de Sião, que é um site maravilhoso, tem grandes instruções para a nossa vida e é uma palavra que diz respeito àquilo que Yeshua instruiu os seus seguidores. Vamos lá. Bater numa face, eu tenho que entregar outra? Bom, vamos ver. Jesus disse assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta também a outra face. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo de número 39. Mas as perguntas começam a surgir na nossa cabeça. A primeira é, mas afinal, nós devemos ou não enfrentar o mal? Porque se Jesus fala para mim dar outra face, então parece que eu estou entendendo que não é para enfrentar o mal. É para enfrentar o mal ou não é para enfrentar o mal? Como é que ficam aquelas coisas sobre os heróis da Bíblia? Os heróis da Bíblia não são conhecidos por enfrentar o mal e vencer? Então não parece que é uma dualidade de pensamento? Ora Jesus fala para enfrentar, parece, outra hora fala que não, mas os heróis da Bíblia não são conhecidos por isso? Eles sempre enfrentaram o mal e venceram? Vamos pensar no caso de Davi. Será que Davi, ele deveria dar a outra face para Golias? O que você acha disso? Você acha que Davi deveria dar a outra face para Golias? Responde aí embaixo. Seja sincero, vai, você está comigo aí. Na sua opinião, você acha que Moisés deveria ter escolhido não resistir a Faraó? Pense comigo. Bate de um lado ou não dá o outro, como é que fica? Imagine o caso, por exemplo, da rainha Esther. A rainha Esther deveria ter evitado defender o seu povo contra Ramã? Entendeu, irmãos? Como funciona isso? Bate de um lado e dá o outro. Eu sei que alguns interpretam esse versículo para apoiar a ideia de não violência, no caso de não violência absoluta. Mas o que o texto quis dizer no contexto original, no hebraico, no aramaico, o que realmente Jesus quis falar para nós? Isso aqui é um estudo, tá legal? Você está no estudo, eu estou abrindo meu coração para você. Para você descobrir o que Jesus quis dizer, nós temos que olhar alguns exemplos dos profetas, e bem como entender um pouco da cultura do Oriente Médio. O que é dar a outra face? Vamos ver primeiro o que disse o profeta Jeremias sobre isso. O que diz Jeremias no livro de Lamentações? Acontece a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Depois da destruição de Jerusalém pelos babilônicos, ele escreve o livro de Lamentações, que é um livro que descreve o sofrimento que os judeus sofreram quando foram levados cativos para a Babilônia. Então, Jeremias tinha que dar uma resposta, né? O povo foi ofendido, e agora, o que fazer? Entregar a outra face? No capítulo 3 do livro de Lamentações, Jeremias começa a explicar como deve reagir, ou como nós devemos reagir a esse sofrimento. Ele nos dá um conselho que é mais ou menos assim, Jeremias 3, versículo 30. Dê a face o que fere e farte-se, fique farto de afronta. Então, dê a face a quem te fere e você vai ficar farto de afrontas. Lamentações capítulo 3, versículo 30. Ou seja, na cultura judaica antiga, bater na face de uma pessoa era uma maneira de infligir vergonha a ela. Não era apenas uma questão de dor, era questão de humilhação, de oferecer humilhação àquela pessoa, tá? Já na lei judaica antiga, detalha que havia uma certa indenização àquelas pessoas que foram vítimas desse tipo de agressão. Lembre-se, não é muito mais do que agressão física, a ideia na verdade era oferecer humilhação. Os autores da violência, eles eram forçados a pagar as contas dos médicos, até a recuperação completa daquela pessoa que foi vitimizada por aquele ato de humilhação. E a indenização, ela existia mesmo nos casos em que nenhuma visita médica tenha sido necessária. A pessoa não precisava ir no médico nem nada. Ela foi humilhada, foi o bastante para a humilhação, para o insulto, então isso precisava gerar
uma certa compensação para a pessoa que se sentiu humilhada. E existe uma coisa interessante, né, que o tapa pode ser dado por aqui ou pode ser dado por aqui. Um tapa no rosto se enquadra na categoria de um ato de profunda humilhação. Então vamos ver um pouco sobre essas questões de humilhação na visão do povo judeu, porque tem que entender por que Jesus estava falando isso. Se alguém der um tapa em outra pessoa, ela deve pagar 200 uzim, é o que está escrito. Se for com as costas da mão, que é isso aqui, ela deve pagar 400 uzim, ó. 200 se for assim, 400 se for assim. Se alguém torcer a orelha de uma pessoa, se ela puxar o cabelo, se ela cuspir ou rasgar a capa em público, isso o autor deve pagar 400 uzim. Isso está no tratado de Nezikim Bava Kama, capítulo 8, versículo de número 6. Eu estou citando a cultura hebraica para a gente entender. Na cultura do Oriente Médio, o costume de usar a mão direita é singular, é ímpar. Todo mundo usa mais a mão direita para as suas atividades. Agora, golpear uma pessoa na face com a mão direita exige necessariamente que você vire a mão, né? Você vai ter que bater com as costas da mão. E é um tapa dessa forma, ele é considerado, irmãos, 2 vezes mais ofensivo que um tapa normal. Tudo isso para tentar explicar o que Jesus quis dizer: se alguém bater na tua face, entrega a outra também. Então, essa pessoa que bate com esse lado da mão, segundo a tradição do Oriente Médio, é considerado gravíssimo, e a pessoa tem que pagar uma multa dobrada, né, de humilhação. Agora, o profeta Jeremias falou que nós podemos nos fartar de afronta. O que ele quis dizer com isso lá em Lamentações 3:30? A partir desse contexto, nós podemos ver que Yeshua, Jesus, não estava falando sobre violência física, que exigia pagamento, mas, no caso aqui, Jesus estava falando de insulto, a pessoa ser insultada. Ele estava instruindo a não retaliar quando alguém nos insultar, visando a nossa humilhação, porque você tem que separar o tapa que tem o desejo de provocar dor e aquele que tem o desejo de humilhar. Isso segue o mesmo tema dos seus outros ensinamentos. Jesus sempre ensinou sobre isso. A questão de humilhar, perdoar os outros, buscar a reconciliação. Sempre quando a atitude do outro vem, não com a intenção de nos machucar, mas de nos magoar, Jesus fala para a gente perdoar, buscar a reconciliação. Existe um conceito semelhante que aparece na lição de Jesus sobre a questão da humildade. Lembra? Ele fala assim que, por exemplo, vai acontecer um grande banquete. Imagine um grande banquete. Ele diz assim, ó, quando alguém for convidado, quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu vindo, aquele que te convidou também convidou a ele e te diga assim: faz favor, dá um lugar para esse aqui. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Olha aqui que Jesus está dizendo para nós. Jesus está nos ensinando a nós termos uma atitude para não corrermos o risco de sermos humilhados por quem quer que seja. Jesus continua dizendo, pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, sentar-te-á isto, você vai se sentir aí como se você fosse honrado diante de todos os convidados. Pois ele diz assim: pois todo o que se exalta, preste atenção, você já ouviu isso muitas vezes, o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versículos 8 até o 11. Então, nós também podemos ver o mesmo ensino dentro do judaísmo hoje em dia. Existe um famoso racídico, o Rebbe Nachman de Brusley. Ele disse o seguinte:
Se uma pessoa foge da honra, presta atenção, se uma pessoa ela foge da honra, minimizando sua própria honra, mas maximizando a honra de Deus, ela merece honra. Olha que profundo isso. Ou seja, é impossível alcançar essa honra, exceto através do arrependimento. E a essência do arrependimento é que quando alguém recebe o insulto, ela não reaja, mas permaneça em silêncio. Isso está no livro de Lekutei Moharan, capítulo 6, versos de 1 a 2. O profeta Jeremias aqui, ele nos ensina o seguinte: bom é aguardar a salvação do Senhor. Jeremias está dizendo para nós, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Ele continua dizendo, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solidário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, dos versículos 26 a 29. A nossa resposta ao sermos humilhados não deve ser de reagir ou de buscar vingança, mas esperar, preste atenção, cala a boca, esperar silenciosamente a vindicação de Deus ao nosso favor. A pessoa má, que nós não devemos resistir, não é uma potência estrangeira, um ditador do mal ou um intruso armado na nossa casa, não. É apenas uma pessoa em nossa própria comunidade, muitas vezes na igreja, muitas vezes no trabalho, que nos ofendeu ou nos humilhou. Não é um inimigo externo. Tem que separar a dimensão. Davi, ele foi para cima de Golias, não porque era uma questão apenas de afronta, mas Golias estava tentando destruir o povo de Israel. Esther, ela não planejou a prisão de Ramã porque ela tinha ódio de Ramã, é porque Amã tentou o fim do povo de Israel. Tem que separar uma coisa de outra. As pessoas não podem, é pecado tentar se vingar de alguém só porque a pessoa disse uma coisa. Gente, existem dimensões. Muitas vezes essa pessoa está tentando te humilhar, te ofender, essa pessoa está precisando de socorro. Ela está precisando de oração, ela está precisando de paz na alma dela. Então separa. Ela está batendo, mas sabe, você vai perder a tua paz, você vai perder a tua família. A pessoa está tentando destruir teu casamento, fica inventando história. Você vai cair nesse engodo, você vai planejar a morte da pessoa, vai planejar matar. Gente, para. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jesus, ele claramente percebe e nos faz entender a distinção entre uma coisa corriqueira do dia a dia e um problema grave que a gente tem. Certo, irmãos? Olha, a pessoa entra na nossa casa para matar a nossa família, você tem que reagir. Você não vai dar a outra face para o ladrão e falar, tira aqui. Você tem que procurar salvar a tua família. Agora é bem diferente de uma pessoa que fica falando. Separa, pelo amor de Deus, seja inteligente. Existem níveis de perigo que nós corremos. Os antigos rabinos, eles identificavam o ódio, a desunião, o desejo de vingança. Foi isso, segundo a visão dos rabinos, que destruiu o segundo templo. E assim também pode destruir a nossa família, a nossa igreja, a nossa comunidade, se houver desunião, se houver briga, se houverem discussões. Isso, irmãos, é o que destrói. Muitas vezes você não precisa dar um tiro sequer. Bastam apenas palavras mal ditas, mal colocadas. Você pode destruir tudo. E o pior não é você ouvir, é como você reage a isso. E o próprio Senhor Jesus Cristo parece que ele também identificou a causa desse problema em sua geração. E levou as pessoas a se arrepender antes de cometer o pecado, se arrepender antes de reagir. Se alguém bater na tua face, entrega a outra, não é um sentido de complacência,
Mas quando você permite que Deus responda a essa pessoa pelo dano, pelo delito que ela te fez, a recompensa é muito grande na sua vida. Não sei se vocês entenderam essa palavra. Vocês entenderam? Amém, irmãos? Deu para entender? Não deu? Separou uma coisa da outra? Amém? Tem alguém comigo? Pode dar um oi. Pastor, eu entendi agora. Existe uma diferença muito grande entre ser omisso com relação à vida e ao mesmo tempo ser uma pessoa vingativa. Você entendeu essa palavra, queridos? Amém? Se você entendeu isso, quando alguém bater na tua face, entenda que não é revidando que você resolve o problema. E também não é guardando mágoa no coração. Mas a melhor coisa que você faz, se você for no mínimo uma pessoa sensata, é entregar essa situação na mão de Deus. Tá bom? Que abençoada seja a tua família, abençoada seja a tua casa. Amanhã temos ceia do Senhor às 8 horas da manhã e vamos em frente, porque Deus é conosco. A vingança pertence a Deus. Bendito seja Ele. Baruch Hashem Adonai, ao Eterno toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Que a paz reine na tua família e mantenha o teu coração em paz, que aí você não vai querer se vingar de ninguém. Shalom, bendito seja o Eterno.